Será que a Bolsa de Valores está por um fio? Hoje nós vamos falar um pouco do cenário macro e também vamos comentar sobre algumas empresas como o Banco do Brasil, entre outras, e também vou dar sequência aqui ao dividendo sintético que fiz ontem. Bem-vindo ao canal Top Ações, não esquece de deixar o like no vídeo, ajuda ele a chegar a mais pessoas e também considere se inscrever no canal ativando o sino, aí você é notificado quando eu faço novos vídeos. E começando aqui com a Bolsa de Valores, foi um dia meio neutro, né? Diversas ações caindo, outras subindo, acabou ficando meio que no 0 a 0, muitas correções de altas fortes, principalmente as estatais, né? A gente vê aqui a Eletrobras, que na verdade já está em privatização, né? A Petrobras, o Banco do Brasil, tivemos também empresas de saneamento aí recuando, né? Utilidade pública deu uma bela de uma recuada hoje, realizando parte dos lucros de ontem, mas a gente percebe que algumas ações elas não são tão suscetíveis à questão política, como por exemplo aqui a Vale, ela, lógico, ela é Brasil ainda, mas ela tem mais importância aí com a China. Se der um ruim na China, é muito pior para a Vale do que até mesmo um ruim no Brasil, por incrível que pareça. Então, às vezes uma carteira diversificada pode ser interessante aí, né? Bom, enfim, a Bolsa de Valores foi meio aí que no 0 a 0. E quando a gente olha o SP500, tivemos uma alta generalizada de mais de 3%, praticamente tudo que é ação subindo e subindo forte, né? Poucas aqui quedas, e o motivo não é dos mais agradáveis, é por conta dos dados surpreendentes do emprego, só que aquela surpresa negativa, mas o mercado ele está vendo tudo meio às avessas por conta da taxa Selic. Então, novas vagas de emprego em queda acaba sendo bom para a inflação, e aí o mercado acaba ficando otimista que a Selic, a taxa de juros americana, vai aumentar menos do que o previsto. Eu acho isso aqui ruim, né? Porque pode também nos indicar que, de repente, a economia americana pode estar desacelerando demais. É um passo aí que, se as coisas continuarem ruins, um passo rumo à recessão, né? Lógico que não dá para cravar isso, obviamente que não. A economia estava bem resistente, inclusive, né? Mas eu prefiro comemorar quando a inflação vem baixa. Aí sim é legal comemorar, põe as ações para cima, do que propriamente um dado que foi abaixo do esperado, né? Então, tivemos aqui um aumento de 0,75 na reunião e a aposta majoritária de ser. E quando a gente olha para o SP500 nos Estados Unidos, tivemos uma alta generalizada, mais de 3%, tudo que é ativo verde subindo forte, né? Pouquíssimas quedas, e o motivo não é do mais agradável, né? É por conta dado surpreendente aqui do emprego, só que é um surpreendente negativo, só que o mercado está vendo tudo meio às avessas, né? Por conta da taxa de juros. Então, eles veem como motivo de emprego em queda é bom para a inflação. Só que eu prefiro ver a inflação reduzindo, o emprego ali sustentável, porque em algum momento, se continuar esses dados vindo ruins, pode ser um caminho dos Estados Unidos para a recessão. Aí sim é que mora o grandíssimo perigo, né? Então, é flertar com o perigo, torcer para dados econômicos vierem ruim para possivelmente a inflação vir abaixo. Eu não gosto muito. Enfim, a gente vê aqui então a vagas menos abertas do que o previsto, e existe então a perspectiva de alguns aqui que o aumento fique em 0,25 pontos percentuais, né, na reunião daqui a 29 dias, e 60% está apostando em 0,50. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa alta vier, que se a próxima alta vier em 0,50, já deve ter alguma queda nas ações, porque muita gente está começando a contar com 0,25. Então, como se essa alta de hoje estivesse pegando emprestado uma alta lá do futuro, né? Uma coisa meio louca, mas é assim que o mercado vai fazendo, né? Então, assim, se todo mundo estivesse esperando 0,50, tudo bem. Se tem aí uma parte esperando menos, pode ser que o 0,50 faça queda e o 0,75, então, seria aí bem caótico, né? Então, quando a gente reflete na segunda-feira, a alta aqui no Brasil foi por conta de política, muitos pontos foram positivos, mesmo como uma Câmara aí e o Senado mais dividido, então vai ficar mais difícil realmente intervenções. Isso é positivo, mas ainda tem muita indefinição. Essa questão política é sempre muito indefinida, então pode ser um perigo, né? Enquanto o aumento aqui do desemprego nos Estados Unidos é uma aposta que os juros no futuro vai diminuir porque a inflação provavelmente vai... É uma aposta aí de louco, né? Então, assim, também é perigoso, tá? Até porque se hoje os Estados Unidos não tivesse subido 3%, tivesse caído, por exemplo, 1%, a Bolsa hoje não ia ter política que segurasse, né? Ela já estava doidinha para realizar,
só manteve aí no 0 a 0 porque só o exterior foi muito bom, né? Então, as coisas, às vezes, umas coisas puxam as outras. E falando da Itaúsa, ela veio via fato relevante a anunciar uma venda de mais uma fatia da XP, 1,17% do capital da XP, sendo aí 660 milhões, tá? Então ela agora vai passar a deter 3,27% do capital votante e 9,17% aqui do capital da XP. Esse 3,27, até outro dia estava aqui então em 3,4, então ela vai reduzindo aí conforme ela já tinha falado que ia fazer, dizendo que não é um ativo estratégico e a diversificação se dará no setor não financeiro, é o que ela fez. Então esses desinvestimentos podem acabar virando recuperação, mas provavelmente não, pelo que a empresa tem dito. Bonificação também provavelmente não neste momento, e a maior probabilidade é acabar virando mesmo dinheiro para arcar com seus compromissos de compra, né, para não se endividar nesse momento também, né, e arcando aí com essas compras que ela fez, adquiriu diversas empresas para o seu portfólio, e aí ela vai seguindo esse plano provavelmente, mas pode sim pintar alguma coisa aí, de repente, de dividendos, né. Então a gente vê aqui a ação aí no último um ano, né, meio que cambaleando, né, sobe, desce, sobe. Nesse momento ela tá nesses sobes aí, mas ela tá no 0 a 0 exatamente, tá no último ano, que mostra aí que ela ficou barata, né, porque seus lucros vêm subindo. Ela teve uma alta forte ontem, que não foi tão agradável, né, 7%, e hoje recuou 0,9%. Então assim, eu não gosto tanto dela nesses preços, prefiro aí de repente ver ela caindo aí para 9,50, de repente até os 9,20, tá? Mas não estou recomendando nem compra nem venda dessa empresa. A Alupar veio via fato relevante anunciar aqui um fundo Sharp aqui, Capital, anunciou compra de mais participação na Alupar, agora chegando a 5,15% de ações preferenciais da companhia. Então isso aí indica que o mercado está vendo a Alupar ainda como uma oportunidade de compra. Logicamente no próximo trimestre já deve anunciar aí o reajuste tarifário, que já deve melhorar o resultado de agora, e mais para frente vão continuando aí as entregas. Então, em breve, dividendos devem estar aumentando na Alupar. No último ano ela subiu 14,8%, o que é pouco dado aí, né? Seus bons resultados, ela subiu pouco aí, subiu acima da inflação sim, mas poderia ter subido bastante mais ainda, né? Então ela vinha aqui no zigue-zague por baixo, subiu, fez o zigue-zague aqui por cima, subiu e está fazendo zigue-zague aqui um pouquinho mais para cima, né? Embora ela tenha tido uma dificuldade hoje aí de passar os 28,15 ali aproximadamente, tá? Então assim, ela ontem subiu forte, recuou hoje boa parte, quem sabe aqui novamente nos 26,40 arredondando, seja aí excelente para estar comprando a empresa. A gente pode até pôr um pouquinho mais para cima, né? 26,50 de repente, tá? E o que esperar dos dividendos de Petrobras e Banco do Brasil em 2023 e das demais estatais também? Bom, para o Banco do Brasil e Petrobras é esperado mais de 10% de dividendo em 2023. Antes, vamos dar uma olhada aqui no cenário, aquilo que eu já comentei desde ontem, né? Que o motivo aqui é o Congresso mais alinhado com a direita, uma distância menor entre os candidatos aí, que dá uma chance aí de repente ter uma reviravolta. Enfim, questão política aí, ainda tem algumas incertezas aqui. O cenário é que mesmo com um ou outro aí sendo eleito, aí vai ter mais dificuldade de fazer o que ele bem entender, tá? Então, Sabesp, a perspectiva de privatização animou demais o mercado. Eu já não gosto quando o negócio fica muito oba-oba, me pareceu um pouquinho oba-oba, por isso que eu vendi o pouco que eu tinha, tá? Semig e Copasa aqui se dão muito bem, né? Já diminuiu o risco. Eu acho que o risco maior talvez fosse para a Copasa, tá? As elétricas é bem difícil mexerem hoje em dia. Enfim, estão mais blindadinhas aí. Nós temos aqui também, não falaram aqui, mas o Paraná também é bastante interessante, a questão da Sanepar e da Copel estarem mais blindadinhas aí também, né? A Copel, mesma coisa, não tivia muito risco, mas a Sanepar um risco mais acentuadinho, então fica aí mais tranquilo as empresas estatais, mas a grande verdade é que é uma incógnita, né? Isso aqui são perspectivas, por isso que quando uma ação sobe muito como a Sabesp, eu até não gosto muito porque eu fico meio sem ter certeza, né?
E quando a gente vê o Banco do Brasil e a Petrobras, um ponto interessante para se lembrar, né? Eles sempre falavam muito da questão da lei das SAs, protegem demais as empresas e não haveria intervenção. Se não haveria intervenção, então por que, quando existe um Senado mais aí diversificado, o mercado se anima tanto? É porque a lei da SA, a lei estatal aí, elas não protegem tanto assim, né? Então, esse é o ponto. Eu nunca fiquei tão confiante assim nessa lei estatal. Enfim, nós temos aqui o mercado vendo tudo isso como um risco menor de intervenção no Banco do Brasil, mesmo aí com o governo Lula, né? Ou seja, está mais blindadinho aí. Então, eles estão precificando aqui na casa da Vigil Research 11% de dividend yield no Banco do Brasil para 2023, tá? Então, devido aí a um congresso mais diversificado, né, menos aí à esquerda, principalmente também, e a lei das estatais aí. Mesmo na realidade aqui para o Petrobras, né, toda essa blindagem aí adicional, e aí eles começam a precificar dividendos. Olha só os dividendos que o pessoal está precificando, hein? Para 2023, o analista da Top Gain está precificando um dividendo de 30%, né? Esse ano deu 60%. Outras casas de análise também estão precificando aqui dividendos altíssimos, né? Como aqui a Ativa, né? Precificando um payout de 80% em 2023 e 28,5% de dividend yield, né? Novamente ele cita aqui a questão da lei das estatais, né? E quando a gente vê aqui a questão OPEP, né, a questão do petróleo aqui, ela sempre está de olho, então se ela vê que essa demanda está desacelerando, ela vai diminuir a produção também, não vai deixar esse barril do petróleo cair demais. De qualquer forma, a gente vê a Petrobras hoje em queda, mas é só uma realização de lucro forte ontem, e a 3R Petróleo subindo 9,33%. Essa é aquela ação onde a narrativa do mercado mudou da água para o vinho, né? Nós tivemos uma análise positiva aqui de um banco, né? No caso aqui foi o JP Morgan, não, Bank of America, tá? Eles deram cobertura aqui na 3R Petróleo, recomendando compra e preço-alvo de 90 por ação, que dá um potencial de valorização de 137%. A ação hoje está valendo 41,60. Eu comprei ela esses dias a 29,50, tá? Então, assim, eu até fiz um vídeo na época, era uma ação que estava apanhando aí do mercado e as narrativas foram mudadas sem que nada, na verdade, mudasse muito na empresa. O que nós tínhamos aí? 9 ativos que estariam gerando receita em breve, custos de energia elevados, os custos vão diminuir, medo do campo papa-terra, né, do besteira, né, assim, ele nem é tão relevante a ponto de você simplesmente destruir as cotações da empresa. Lógico que é, assim, um ativo de risco, tá? E o medo aí do financiamento do Potiguar. Eu sempre falava que isso aqui também não existe tanta receio assim. Ainda não anotei aqui, mas outra questão era o hedge. Eles começaram a cismar com o hedge também de petróleo aí da 3R Petróleo. Eu não via isso também como um problema. Então a gente tem aqui todas as bacias que ela tem aqui, né? Potiguar, Bacia do Recôncavo, Espírito Santo e Campos. E aqui ó, na offshore o papa-terra, que o mercado aí fica com esse medinho que vai dar problema, mas ele não, assim, caso realmente dê o pior, ainda tem vários outros campos que compensariam tranquilidade. A gente vê aqui a expectativa da empresa, né, do crescimento aí orgânico e revitalização dos ativos já adquiridos. Ela adquire esses ativos e dá toda uma turbinada aí, né, uma eficiência e tudo mais, uma produção melhorada. Aqui está o Potiguar, que vai entrar em produção e vai ser o mais relevante da empresa. O Papa-Terra, que o mercado tanto teme, ele vai estar aí crescendo também, né? Se tudo der certo. Nós temos ainda o Recôncavo, que é bastante relevante também. E aqui, ó, o Rio Ventura, o Macau, que os verdinhos, né? Areia Branca e Fazenda, os cinzinhos já são menorzinhos aqui. E nós temos a Pescada aqui, que também vai crescer aí nos próximos anos, tá? Então até 2025, 2026 vai ter uma bela de uma produção aí, a 3R Petróleo, tá? Então a expectativa aqui é de muito crescimento à frente. A gente vê que o mercado ficou aqui com medo, era a parte do financiamento, eles conseguiram o financiamento, isso aqui deu uma aliviada no momento, ainda demorou para as ações saírem, mas uma hora saiu. O hedge, que é outra coisa que o mercado tanto cismava, mas assim, a empresa precisa travar o preço do petróleo, né? E se
o petróleo despencar. O que acontece? Ela precisa travar pelo menos uma parte aí da sua produção, né? Porque ela tem compromissos de compra. É uma empresa que está investindo pesado agora. Então, ela não pode se dar o luxo de arriscar de 2023 o petróleo ir a $50. Então, ela está travando aqui, ó, ótimos valores. Estava menores que a gente sempre trava no passado para o futuro. Então, ó, quando chegar aqui, provavelmente teremos aqui ótimos preços, inclusive, né? A gente vê hoje o petróleo a 91,80, está acima da média aqui de preço, 86, 80 e poucos aqui desses anos, né? Mas é lá na frente onde o mercado está precificando valores até um pouco menores que isso aqui, tá? E voltando aqui para o Bank of America, do que eles falam da 3R Petróleo, eles destacam o potencial da 3R aumentar a produção de petróleo e gás de ativos maduros adquiridos nos últimos anos, como nós vimos agora, melhor governança corporativa, melhoria no marco regulatório para empresas independentes de EP no Brasil e um valuation muito atrativo. Tudo isso a gente já vinha falando, né? A estratégia da 3R Petróleo é baseada em princípio de redesenvolver, revitalizar e repensar, que concentra na maximização da produção de reserva de seus ativos. Após uma aquisição de novos ativos no Brasil, acreditamos que o foco da 3R mudou para a revitalização de seu portfólio atual, tá? Comentando rapidamente do dividendo sintético que eu fiz com o Banco do Brasil, ontem na alta eu vendi então 200 calls de Banco do Brasil, que me deu proporcionalmente 1,3 de yield, né? E aí eu até comentei que como eu tinha algumas calls presas que eu não havia desfeito, não tinha risco nenhum de ser exercido nessas calls, mas eu deixei elas lá, elas ocuparam espaço de eu poder vender mais calls, então só vendi 200, né? Então, exatamente para mostrar como a gente pode proceder eventualmente quando a gente vê uma queda, por exemplo, no ativo. Olha só, essas calls que eu vendi ontem a 54 centavos, que deu aí R$108, né? 200 delas. Hoje ela estava valendo 9, olha só que absurdo, né? R$18. Então, assim, esses R$18 vão virar pó, provavelmente a ação não deve chegar até o dia 21/10 em 45,18, que é o strike, né? Depois ela pode até chegar, mas é muito cedo para ela chegar dia 21/10 nisso, né? E se chegar eu poderia fazer rolagem e tudo mais, mas enfim, o risco é baixo, mas assim, ela fica ocupando espaço. Vai que amanhã ela dá uma disparada de novo, outro dia aí, eu posso vender mais 200. Então, às vezes é bom quando aquele negócio que você vendeu por um preço alto, em poucos dias, principalmente ela caiu bastante, às vezes é bom dar uma desfeita isso para dar um espaço para novas calls. Porque o que não podemos fazer é vender calls de ações que não temos. Se eu tenho, por exemplo, 500 bancos do Brasil, eu só deveria vender então 500 calls do Banco do Brasil no máximo, né? Não estou recomendando compra, não estou recomendando venda, estou mostrando como eu atuo do modo seguro aí de ganhar um dividendinho extra, né? Qual o risco disso aqui? O risco era eu vender o meu ativo, mas como eu mostrei agora, a gente pode desfazer esse contrato, né? E se a ação tivesse subido mais, eu ia me desfazer desse contrato talvez por um preço mais caro e eu podia vender ele novamente para um outro mês, que aí seria a tal da rolagem, tá? Então ontem houve algumas pessoas contestando, né, que eu falei que era zero corretagem BTG Pactual. Destaco novamente, zero corretagem para membros do canal, clube do canal aqui do Top Ações. Aí esse pessoal sim pode entrar lá em contato com o consultor e transferir a custódia para BTG Pactual e pagar zero corretagem. Para você fazer a transferência, tem um botão de transferência aqui, transferência de custódia. Se você não souber fazer, o próprio, lá quando você se tornar membro do canal, vai ter um link onde o consultor vai te ajudar a fazer isso, tá? Vai transferir todos os ativos. Eu não estou recomendando nem transferência nem nada, você faz se você assim achar melhor. Eu nos próximos dias vou começar a operar aqui já. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!